Primeiramente, muito prazer, sou o professor Gabriel, professor de matemática, e o meu principal objetivo é preparar você para fazer o concurso do Conselho Federal de Educação Física no dia 16 de janeiro de 2011. Acredito que com a mudança de datas do concurso a apreensão aumenta, mas sugiro que não percam o foco da prova. A banca organizadora é o IES, né? E para mim, nesta reta final, o mais importante é que vocês realizem questões específicas da banca. O tempo de aprender a matéria já passou. Faltando menos de um mês, o foco deve ser nas resoluções de questões. Mas é lógico, se ainda tem aquele item que você tem dúvida, foca nele para que não seja um empecilho para a sua aprovação no concurso. Enfim, pessoal, essa é a minha mensagem inicial. Quero deixar claro que o meu objetivo aqui não é ensinar matemática, é resolver questões. Ou seja, treinar você para fazer a prova. Ok? Então, como exemplo do meu tipo de aula, eu escolhi uma questão, né, que caiu no concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão, realizado em 2009. Vamos a ela. Questão única, né? Certa loja anunciou um forno de micro-ondas ao preço de R$ 551,25, com pagamento somente 2 meses após a compra, sem entrada. Porém, para pagamento à vista, o mesmo forno de micro-ondas sai por R$ 500. Qual a taxa mensal de juros compostos praticado pela loja? E foram dadas essas opções, né? 6%, 4%, 5%, 7%. Né? Tentem ler a questão, tentem ver o que ele está falando, o que ele está pedindo, antes de eu começar a orientar, né, você a resolver essa questão. Certamente você já fez esse tipo de questão, né, no seu estudo para a prova, então mais ou menos, né, tenta organizar na sua cabeça as ideias. Bem, quero lembrar também que para o tipo da aula que eu ministro, eu acho que é o caso, né, você ficar com um caderno, anotando, né, os pontos principais, porque não se aprende matemática, não se faz questão de matemática só lendo, né? Você realmente tem que escrever, tem que sentir a dificuldade ali dos números. Vamos então. Qual a primeira ideia, né, quando você pega uma questão dessa? Marque os pontos principais, certo? Marque aquelas informações que o enunciado fornece para você poder resolver a questão da melhor maneira. Né? A banca, né, o IES, ele sempre quando coloca os dados para o aluno usar. 96% das vezes, né, você vai utilizar todos os dados fornecidos pelo enunciado. Então vamos marcar o que ele já deu de valor. Foram 551,25, né, pagamentos em 2 meses, e o micro-ondas à vista sairia por R$ 500, né? E a pergunta é o que ele quer, o que a banca espera de você, que você diga a taxa mensal de juros compostos praticado pela loja. Então, é uma questão de juros compostos. Como o IES adora esse tipo de questão. O juro simples, juro composto, eles adoram, às vezes, mesclar, pegar um, pegar outro, né? Mas, nesse caso, ele já diz para você, ó, a questão é de juros compostos, né? Vamos a ela. Então, ele quer a taxa mensal de juros, certo? Falou em juros compostos, você tem que ir direto nessa forma. Montante, né, é igual a capital inicial vezes 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado ao tempo. Então, essa fórmula você, né, deveria já saber, na prova, pegou uma questão desse tipo, a fórmula já tinha que vir na sua cabeça, certo? Depois que você, né, identifica que a questão é de juros compostos, você identifica que você lembrou dos seus estudos, né, desta fórmula aqui.
a questão fica simples, a questão se torna simples. Porque das 4 incógnitas, né, o montante, o capital inicial, a taxa de juros e o tempo, né, foram fornecidas 3 incógnitas e solicitada uma. Então, na verdade, depois que você identificou esse tipo de questão, né, você deve só substituir valores e passa a ser um algebrismo simples, né? Então, o montante R$ 551,25. O capital inicial, no caso, seriam R$ 500. O que ele solicita é a taxa de juros, né? E o tempo de 2 meses. Então, substituindo aqui, montante 551,25. O valor inicial, R$ 500, né? A taxa de juros é o que você quer e o tempo é 2 meses. Então, preste atenção que passou a ser uma equação do segundo grau. Uma equação simples, né? Você pega agora aqui esse 500, joga para o outro lado dividindo, né? 551,25 dividido por 500. Deste lado aqui mantém 1 mais i ao quadrado, né? Fazendo essa divisão aqui, que você deve treinar para não errar, certo? Não é uma divisão difícil, é uma divisão fácil, mas se o aluno, naquela pressa do concurso, naquela pressa de querer já fazer outras questões, ele acaba, às vezes, errando bobeira, certo? Esse resultado daqui, ó, 1,1025 igual, aqui eu mantive aqui, 1 mais i ao quadrado, né? Para você acompanhar todo o raciocínio. Passando para outra, o que a gente faz? Tira a raiz dos dois lados, porque como aqui está o quadrado, você tira a raiz. Raiz de 1,1025 é 1,05, né? Tirando a raiz quadrada, daqui fica 1 mais i. Você agora passa 1 aqui para este lado, vai ficar 1,05 menos 1 igual a i. 1,05 menos 1 é 0,05, que é igual a i. E o que é 0,05? É 5%. É a resposta que ele deseja. Então, a taxa de juros é de 5%. Você realmente acertaria essa questão. Matando somente, né? Vou voltar ali os slides, só por essa fórmula. Certo? Um passo que pode ter, às vezes, passado, que às vezes confunde o aluno, né? E na hora vocês não, né, vão ter calculadora para fazer, é essa raiz aqui. Como você, né, tirou a raiz quadrada. Chegando numa situação dessa, né, eu fiz aqui uma observação, não só para essa questão, né, mas para outras questões também. Qual seria uma ideia, né? Existem, como eu falei para vocês, eu estou aqui para resolver questões, né? Vocês devem ter aprendido de outras formas, vocês devem ter outros macetes já para realizar questões, mas, né, numa situação dessa, a gente, uma das formas de fazer o que? Você, ó, divide aqui, ficando, ou seja, com 2 quadrados perfeitos. Então, 1,1025, realmente, para você matar que a raiz de 1,1025 é 1,05, né, poderia ser um pouco complicado. Mas, se você, né, colocar em forma de fração, você vai ficar aqui com 11.025 e 10.000. Como eu falei anteriormente, 2 quadrados perfeitos. Fica muito mais fácil, né? Tira a raiz, dá 105 sobre 100. 105 sobre 100 é 1,05. Eu vou retornar aqui. Então, ó, 1,05 é a raiz. Então, quando que é esse tipo de questão, né, se você, né, não souber de cabeça ou então tiver alguma dificuldade, né, coloque em forma de fração que provavelmente, né,
geralmente vai dar um quadrado perfeito, né? Pelo menos a banca nas questões, né? Se você já deve ter me feito bastante questões da banca, ele geralmente nessas ocasiões dão um quadrado perfeito, você realiza a sua questão, né? Então, voltando àquele slide inicial, a resposta é 5%, letra C. Pessoal, enfim, quero agradecer a atenção de todos, né? Aqueles que gostaram, entrem em contato através do meu e-mail, está aqui, aulamatemática@hotmail.com, né? Para adquirirem as aulas completas, resoluções de provas do IES de 2008, 2009, 2010, né? Não esqueçam, trabalhem forte em busca de objetivos claros. Obrigado e bons estudos.